Você é feliz com tudo o que você tem hoje? Porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como Deus vai agir na sua vida daqui para frente. O Senhor fez um novo dia. Vamos todos nos alegrar e, com gratidão, começar este dia na presença de Deus. Antes de orarmos, vamos buscar força, sabedoria e orientação na palavra de Deus e depois vamos orar juntos. Ouça até o final para receber todas as bênçãos dessa oração. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Existe um homem que nasceu sem braços e sem pernas. O nome dele é Nick Vujicic. Quando ele era criança, ele sofreu muito. Ele foi rejeitado pelos colegas na escola. Ele não conseguia fazer as coisas que as outras crianças faziam. Quando criança, Nick enfrentou muita rejeição e chegou a pensar que sua vida não valia a pena. Ele achava que a vida dele não tinha sentido, que ele nunca ia ser feliz, que ele nunca ia conseguir nada. Mas um dia, Nick leu a história do cego de nascença no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 ao 3. A palavra diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Essas palavras mudaram a vida de Nick completamente. Ele entendeu que Deus não tinha cometido um erro ao criá-lo sem braços e sem pernas. Deus tinha um propósito especial para a vida dele. Hoje, Nick viaja o mundo inteiro. Dedica sua vida a levar uma mensagem de fé, esperança, identidade em Cristo e propósito, especialmente para pessoas que enfrentam dor, limitações, rejeição ou falta de sentido. Ele é casado e tem filhos. Ele nada, ele surfa, ele joga golfe. E ele sempre diz: Eu não preciso de braços e pernas para ter uma vida plena, porque a minha alegria não depende do que eu tenho, mas de quem eu sou em Cristo. Esse testemunho se conecta perfeitamente com o que Paulo está ensinando nessa passagem de Filipenses. Quando escreveu esta carta, Paulo estava preso, acorrentado, enfrentando dificuldades terríveis. Mas mesmo assim, ele tinha aprendido um segredo poderoso: viver contente em qualquer situação. Minha irmã, meu irmão, esse segredo que Paulo descobriu não tem nada a ver com fingir que está tudo bem quando não está. Não tem nada a ver com negar os problemas ou esconder a dor. O segredo que Paulo aprendeu é que a verdadeira força não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas vem de dentro, vem de Cristo que nos fortalece. Você já parou para pensar em quantas coisas você tem hoje que outras pessoas estão pedindo a Deus neste exato momento? Enquanto você reclama do seu trabalho, tem alguém pedindo a Deus por uma oportunidade de emprego. Enquanto você reclama da sua casa, tem alguém dormindo na rua pedindo por um teto. Enquanto você reclama da comida na sua mesa, tem alguém com fome pedindo por um prato de comida. Enquanto você reclama da sua família, tem alguém completamente sozinho pedindo por companhia. Minha irmã, meu irmão, é muito importante você saber valorizar o que você tem, porque tudo o que a gente possui hoje foi Deus quem deu. Cada coisa que você tem é um presente de Deus para você. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando você valoriza o que já tem, você está enviando uma mensagem clara para Deus de que você está pronto para receber coisas novas. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu cuido bem do que tu me deste. Eu reconheço que tudo vem de ti, e eu estou preparado para mais. Mas quando a gente vive reclamando, insatisfeito, sempre olhando para o que não tem, a gente perde a capacidade de enxergar as bênçãos que já estão nas nossas mãos. Tem muita gente hoje vivendo infeliz
porque está olhando para a vida dos outros. Olha para o vizinho e pensa, porque ele tem um carro melhor. Olha para o colega de trabalho e pensa, porque ele foi promovido e eu não. Olha para as redes sociais e pensa que a vida de todo mundo está melhor que a sua. Minha irmã, meu irmão, não use a medida dos outros para avaliar a sua vida. O que Deus tem para você é individual e incomparável. A caminhada que Deus preparou para você é como uma impressão digital espiritual. Assim como não existem duas digitais iguais no mundo inteiro, Deus não criou duas jornadas idênticas. Tentar copiar a impressão digital de outra pessoa apenas vai impedir que você deixe a sua própria marca no plano que Ele desenhou exclusivamente para você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 4 e 5, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Embora as promessas de Deus sejam para todos nós, a experiência de colher os frutos dessas promessas depende da decisão pessoal de cada um. Você precisa plantar as suas próprias sementes, cuidar do seu próprio jardim, regar as suas próprias plantas, parar de olhar para o jardim do vizinho e começar a cuidar do seu. Existe uma verdade espiritual muito importante que muita gente não entende. Quem é fiel e organizado com pouco será fiel quando tiver muito. Jesus ensinou isso de forma muito clara. Ele disse em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Uma vez eu vi uma palestra de um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, que disse uma frase muito sábia. Eu ouvi essa frase e ela nunca saiu da minha mente. Cortella disse, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Vou repetir porque essa frase é poderosa. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Veja, você não precisa esperar ter tudo perfeito para começar a honrar a Deus com o que você tem agora. Você não precisa esperar ter uma casa grande para manter a sua casa atual limpa e organizada. Você não precisa esperar ter muito dinheiro para ser organizado e fiel com o pouco que você tem agora. Você não precisa esperar ter um emprego melhor para fazer o seu melhor no trabalho de hoje. Existe dignidade na simplicidade. Existe beleza em cuidar bem do que você tem, mesmo que seja pouco. Quando você cuida bem do teto que tem, da comida que tem, do trabalho que tem, da família que tem, você está mostrando para Deus que você é uma pessoa de confiança. E Deus confia coisas maiores para pessoas que provaram ser fiéis nas coisas pequenas. Não despreze e não desperdice o que você tem. Tem gente que pega o pouco dinheiro que tem e joga fora em coisas que só vão destruir a vida delas. Tem gente que não dá tanto valor à família que tem. Não cuida, não investe tempo de qualidade. Tem gente que tem saúde, mas não cuida do corpo, não se alimenta direito, não cuida do templo que Deus lhe deu. Minha irmã, meu irmão, valorize as inúmeras bênçãos que você já tem. A família, o teto sobre a sua cabeça, o pão de cada dia, o trabalho, os amigos, a saúde, a vida. Cada uma dessas coisas é um presente de Deus, que merece o seu cuidado, a sua gratidão e o seu zelo. Mantenha-se íntegro e honesto em todas as áreas da sua vida. Seja uma pessoa de palavra, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa em quem os outros podem confiar, porque Deus está observando como você cuida do que Ele já colocou nas suas mãos. Precisamos saber a diferença entre valorizar as coisas da terra e valorizar as coisas do céu. A gente vive em um mundo que ensina o tempo todo que a nossa felicidade depende do que a gente possui. O mundo diz que você precisa ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor celular para ser alguém importante. O mundo diz que a sua aparência é mais importante do que o seu caráter. O mundo diz que acumular riquezas materiais é o objetivo da vida. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus não está dizendo que dinheiro é ruim, ou que você não pode ter bens materiais. Ele está dizendo que você não pode colocar o seu coração nessas coisas. A vida não é fácil. Todos nós enfrentamos desafios reais. Precisamos de dinheiro para pagar as contas, precisamos de bens materiais para viver. Mas não podemos permitir que essas coisas se tornem o centro da nossa vida. Porque quando a gente coloca o coração nas coisas materiais, qualquer dificuldade financeira vira um motivo de desespero total. Qualquer perda material vira uma tragédia sem solução. Jesus nos faz questionar em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nossa visão material e nossa visão espiritual enxergam as dificuldades de formas completamente diferentes. Quando você está com a visão material, uma crise financeira traz preocupação, ansiedade, desespero e angústia. Você olha para o problema e só consegue ver o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, o tamanho da dificuldade. Mas quando você está com a visão espiritual, você consegue enxergar que aquela dificuldade é um caminho que Deus está usando para te fortalecer, para te fazer crescer, para te fazer melhorar e alcançar níveis mais altos. A visão espiritual não nega que o problema existe, mas ela confia que Deus está no controle e que Ele vai usar aquela situação para o seu bem. Escreva aí nos comentários agora com fé: tudo posso naquele que me fortalece. Escreva, por favor: tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você declara isso, você está dizendo que a sua força não depende da sua situação de vida, mas que a sua força vem de Cristo. Como cristãos, precisamos sempre ter perseverança e foco no futuro. Continuar caminhando, apesar das adversidades, mudar a nossa visão sobre as crises e as dificuldades, tirar os olhos da visão material e colocar na visão espiritual, entendendo que Deus está nos levando para uma próxima fase, para um nível mais alto, para um lugar melhor. Não permita de forma alguma que os seus traumas ou as suas decepções tirem a sua felicidade e bloqueiem a sua capacidade de tentar de novo. A perseverança é como a travessia de um túnel escuro. Se você parar no meio do túnel, por medo da escuridão do momento presente, você nunca vai ver a luz da saída, que é o seu futuro. Você precisa continuar andando, continuar confiando, continuar acreditando que Deus está preparando algo melhor para você do outro lado. Minha irmã, meu irmão, hoje Deus quer que você tenha uma atitude de gratidão pelo que você já tem, uma atitude de contentamento em qualquer situação, uma atitude de confiança de que Deus está no controle e que Ele vai cuidar de você. E agora, com esse entendimento da palavra, vamos juntos levar tudo isso diante do trono de Deus em oração. Primeiro, vamos orar o Salmo 23 completo e depois falar com o nosso Pai. Ore com a confiança de que Deus irá te abençoar, te honrar, fazer o seu cálice transbordar. Ore comigo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai amado, Deus eterno, Criador de todas as coisas, eu busco, Senhor, a tua presença nesta manhã, com um coração cheio de gratidão. Eu reconheço que tu és o Senhor de tudo, que tu criaste o universo com o teu poder e que tu me destes tudo o que eu tenho hoje. Tu és o Senhor da minha vida, o meu sustentador. Senhor, eu te agradeço por este novo dia que tu preparaste para mim. Obrigado porque eu acordei hoje, porque eu tenho vida, porque eu tenho saúde para começar mais um dia. Obrigado pelo teto que está sobre a minha cabeça,
pela cama onde eu dormi, pela comida na minha mesa hoje e sempre. Obrigado pela roupa que tenho para vestir, pelo sapato que tenho para calçar, por cada pequena coisa que eu tenho e que tantas vezes eu não valorizo. Senhor, eu reconheço que tudo o que eu possuo vem de Ti. Cada respiração é um presente Teu. Cada conquista que eu tive foi porque Tu foste generoso comigo. Cada vitória que eu alcancei foi porque Tu estavas ao meu lado me fortalecendo. Pai, eu confesso que muitas vezes eu não soube dar valor ao que Tu me deste. Senhor, perdoa-me. Perdoa a minha ingratidão. Perdoa o meu coração insatisfeito. Perdoa por todas as vezes que eu deixei de enxergar as Tuas bênçãos, porque eu estava ocupado olhando para o que eu não tinha. Eu Te peço perdão por ter colocado o meu coração em coisas materiais, por ter dado mais valor ao que não dura do que ao que é eterno. Lava-me, Senhor, purifica o meu coração, renova a minha mente. Senhor, eu Te peço que Tu dirijas os meus passos hoje. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Ajuda-me a fazer o meu melhor na condição que eu tenho agora, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Ensina-me a ser fiel no pouco para que Tu possas confiar em mim coisas maiores. Ajuda-me a cuidar bem do que já está nas minhas mãos, da minha casa, do meu trabalho, da minha saúde, de cada pequena bênção que Tu me deste. Senhor, tira de mim a tentação de desperdiçar o que eu tenho. Ajuda-me a ser organizado, responsável, zeloso com tudo o que Tu colocaste sob os meus cuidados. Que eu seja uma pessoa íntegra, honesta de palavra, alguém em quem Tu e as pessoas podem confiar. Pai amado, eu entrego este dia completamente nas Tuas mãos. Eu entrego as minhas preocupações com dinheiro, as minhas ansiedades com o futuro, os meus medos com relação ao que pode acontecer. Eu reconheço que eu tenho tentado controlar tudo sozinho, que eu tenho carregado pesos que não eram meus para carregar. Senhor, eu tiro esse fardo das minhas costas agora e coloco aos Teus pés. Eu confio que Tu estás no controle de todas as coisas, que Tu vês o que eu não vejo, que Tu já preparaste o meu futuro e ele está seguro nas Tuas mãos. Ajuda-me a descansar em Ti, a confiar em Ti de todo o meu coração. Senhor, eu Te peço que mudes a minha visão hoje. Quando eu olhar para as dificuldades, ajuda-me a enxergar com olhos de fé e não com olhos de desespero. Ajuda-me a entender que as crises que eu enfrento não são para me destruir, mas para me fortalecer, para me fazer crescer, para me levar para um nível mais alto. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação, eu também quero aprender a viver assim. Eu declaro agora com fé: eu posso me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei que vou ter momentos de fartura e momentos de necessidade, mas em qualquer situação eu vou viver contente, porque a minha força não vem das circunstâncias. A minha força vem de Ti, ó Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, eu Te peço proteção para este dia. Me proteja e livre de todo mal, Senhor. Protege também a minha família. Coloca os Teus anjos ao nosso redor. Guarda a nossa saúde, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Que nenhum mal chegue perto de nós hoje. Senhor, protege-me no caminho que eu vou percorrer. Protege-me no trabalho, protege-me em cada lugar onde eu estiver. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Debaixo das Tuas asas eu me abrigo, e sei que nada vai me alcançar, porque Tu és o meu protetor. Senhor, eu consagro o meu trabalho a Ti hoje. Que eu seja responsável, dedicado e honesto em tudo o que eu fizer. Que o meu trabalho glorifique o Teu nome e seja uma bênção para as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a fazer o meu melhor para honrar a Ti. E Pai, eu entrego nas Tuas mãos as minhas emoções. Tu sabes que às vezes eu acordo ansioso, preocupado, cansado, mas eu declaro agora que Tu és o meu pastor e de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por vales difíceis, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem, me guiam, me dão segurança. Senhor, eu confio que a Tua bondade e a Tua fidelidade vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Eu confio que Tu preparaste coisas boas para mim,
que tu vais me honrar, que tu vais fazer transbordar o meu cálice de bênçãos. Eu não vou permitir que os meus traumas do passado, as minhas decepções, as minhas feridas, bloqueiem a minha capacidade de sonhar de novo, de tentar de novo, de acreditar de novo. Eu vou perseverar, Senhor. Eu vou continuar caminhando pela fé. Eu vou continuar confiando em Ti, porque eu sei que Tu tens um plano perfeito para a minha vida. Que este dia seja um dia de gratidão do começo ao fim. Que em cada momento eu me lembre de quantas bênçãos Tu já me deste e que eu valorize cada uma delas. Ajuda-me a ter um coração grato, um coração contente, um coração que reconhece que tudo vem de Ti e que Tu és bom o tempo todo. Senhor, eu Te louvo porque Tu és fiel. Eu Te louvo porque Tu nunca me abandonaste. Eu Te louvo porque mesmo quando eu fui ingrato, Tu continuaste sendo generoso comigo. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir, de crescer. Que este seja um dia de bênçãos, de paz, de alegria. Que eu glorifique o Teu nome em tudo o que eu fizer. Que as pessoas ao meu redor vejam Cristo em mim através das minhas atitudes e das minhas palavras. Vai comigo, Senhor, segura na minha mão, guia os meus passos, ilumina o meu caminho. Eu confio em Ti de todo o meu coração. Que a Tua vontade seja feita na minha vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa oração da manhã, escreva um amém nos comentários abaixo para manifestar sua fé e esperança. Por favor, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que eles também recebam as bênçãos dessa oração. Inscreva-se no canal para receber mais orações que vão acalmar seu coração. E se você quer fortalecer ainda mais sua fé, clique neste vídeo, aparecendo na sua tela agora. Clique nele agora e seja mais abençoado e inspirado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.